Putz, matei o chefe. Não, eu que matei. Está começando mais um Matei o Chefe, o podcast que a gente zera um jogo e vem aqui falar com vocês dessa experiência gostosa. E dessa vez a gente não sabe se jogou um filme ou assistiu um jogo ou fez os dois juntos. E eu sou o Shinko e vou aqui com meus amigos desvendar o que aconteceu. Eu sou o Mário Tapa Buraco e tô aqui também nessa empreitada de filme, jogo, filme. Eu sou o Vivardi e aparece o pinto do cara, mano. Eita, vamos procurar uma saída daqui? O jogo da vez é A Way Out, jogo de 2018 aí, que saiu pra PC, PlayStation 4, Xbox One, tem pro Play 5, deve ter aí na retrocompatibilidade, porque agora videogame é tudo junto. Quem publicou ele foi a EA, e o que desenvolveu foi o Hazel Light Studios, que já falaremos do seu diretor criativo, cineasta Joseph Fares, que é o cara que mandou o Oscar se fuder. A Way Out é um jogo de aventura e ele tem uma sacada um pouco diferente, ele bebe de várias fontes diferentes. Quem olha só rapidinho pensa, isso é meio Uncharted, mas ele tem coisas a mais ali. A grande sacada dele é que ele é um jogo exclusivamente cooperativo. Você tem que jogar com outra pessoa, sendo online ou ao lado ali, offline mesmo, mas o jogo não funciona se você jogar sozinho. Então ele mescla meio que esses dois mundos, aquele cara que só quer jogar jogos de início, meio e fim, de história, e daquele cara que gosta sempre de jogar com outras pessoas. Isso é um negócio bem único que o jogo faz, né? Porque depois desse negócio que você tem que ter um amiguinho pra jogar, não, é um jogo impossível de se jogar sozinho, a não ser que você tenha dois controles e muita vontade e solidão. E habilidade. E habilidade, né? Ele é um jogo que a história tá no principal foco dele. Você vai jogar uma história, você não vai jogar exatamente um jogo, assim, né? E essa história vai ter várias etapas que você vai ter que mudar a jogabilidade. Uma hora você vai estar numa parte de tiro, mas depois você vai estar numa parte bem Metal Gear de se esconder, mas de repente você tá pescando, aí depois você tá dirigindo. Sim. E aí você tá resolvendo quebra-cabeça. E aí você tá jogando basquete? Aí você tá jogando basquete e caralho, mano. É muita coisa pra um jogo só, né? Sim, a narrativa que manda ali. O que importa é a história a ser contada. E o que você precisa pra que ela continue agora é pegar uma arma e sair atirando. Então é isso. Você precisa fazer uma fuga da polícia, então vai ser corrida. É legal a gente frisar também que, embora ele tenha um gráfico assim à primeira vista bonito e tal, quando você vê o trailer, ele é um jogo indie, né? Ele não é um jogo AAA, fodão, né? Ele é um jogo que você consegue zerar em umas 6, 7 horas, assim, mais ou menos. Se você for fazer tudo, ou se quiser fazer mais, você pode até demorar mais. Se a pessoa que você estiver jogando junto, ela não é uma pessoa com muita prática. Ele tem muito essa cara, né? Que a gente sempre teve esse negócio de estar jogando e alguém sentar pra assistir você jogando. Nossa, parece um filme, nossa, que história legal, né? E alguns jogos trazem isso, dessa interatividade. E esse aqui, ele pega e dá um controle na mão da outra pessoa pra acompanhar junto, que é uma coisa que é bem raro, assim, porque a gente, geralmente, quando pega um jogo multiplayer de sofá aí, de tela split screen, a gente tá sempre num cenário de tiro, sabe? A gente pode lembrar o Army of Two, saca? Que era um jogo muito foda aí, que morreu, que era um jogo, é você e o seu amigo tem que ir lá, você é um mercenário, tem que enfrentar um exército. Tinha um modo online também, mas ele tinha muito essa vibe de, não, a gente vai por aqui, você vai por ali, é só de dois que se joga também, né? Se não joga com dois, ele tem bot, mas enfim, Sim. Ele tem essa coisa. Tinha também o Kane Lynch, no caso você só tinha a opção de dois, mas você conseguia jogar sozinho, e o lance todo era a interatividade da história dos personagens. Então o jogo mistura isso com o quê? Com aquela pegada que o Vivardi gosta muito, né, Vivardi? Que é os Heavy Rain da vida, né? Já gostei mais, já. Eu gosto bastante. Heavy Rain é sensacional. E é engraçado você falar isso da questão do copiloto ali de sofá, né? Aquela pessoa que só fica do lado assistindo. Muitas vezes são nossas namoradas e esposas quando tem um jogo assim. Heavy Rain, eu joguei com a minha esposa do lado e a gente passou um fim de semana inteiro. É bem gostoso. O Mário tem um harém. Namoradas e esposas. O Mário é esse catra aqui do... Pior que elas se encontram direto, cara. Por isso que ele tem todos os controles pra jogar Mario Party no Wii U. Mas então, eu joguei com a minha esposa, que na época era ainda a namorada, e nesse caso, o que é legal que a Way Out quebra um pouco disso, porque que nem você disse, você dá um controle pra essa pessoa ali que tava acostumada só sentar do lado, só que ela não vai ser o coadjuvante na história. É isso que eu ia falar. Não dá pra você carregar a outra pessoa no jogo, são os dois juntos. Você precisa que os dois trabalhem juntos, os dois funcionem juntos.
é sensacional nesse ponto. Ele não é um jogo difícil, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha muita prática, ela apanha um pouquinho, mas consegue jogar. E ele tem bastante checkpoints, assim. Então, você morre, você não vai voltar lá pra casa do caralho, né? Você volta, tipo, 2 minutinhos antes ali. Então, você não fica sofrendo quando morre, né? Evita muita discussão, né? É. As maiores críticas que ele recebeu na época é que ele era curto e fácil, né? Só que isso aí é justamente pra ele dar essa acessibilidade, que aí você consegue jogar qualquer um. Ele tem um negócio que quem compra o jogo pode dar pra um amigo jogar, então se você vai jogar online, né? Você manda pro seu amigo, ele não precisa comprar o jogo tá sempre você podendo mandar um convite pra alguém jogar com você. Cara, tem que ter o demo, não é? Não é bem o demo. Você baixa uma versão. Tem uma versão própria? Você convida uma pessoa e se ela não tem o jogo, ela recebe o link pra baixar. Tá. E ela só pode jogar junto com você. Sim. Ela não vai poder passar pra outra pessoa. E assim, essa história da dificuldade, eu acho que é uma grande besteira dos dias de hoje. Porque o mundo gamer tá muito amplo. Quando a gente vê que a maioria dos jogadores são jogadores de celular, os gamers estão lá em celulares, você percebe que existem universos ali muito amplos. E tem gente, que nem eu, pelo menos, eu acho que vocês também se enquadram nisso, que não tem o dia inteiro pra ficar jogando, ficar sendo melhor e enfrentando a coisa mais difícil. E muitas vezes você quer um jogo simples mesmo. E ainda mais nessa perspectiva de você poder jogar com alguém que não domina tanto o videogame, mas que sempre tá ali junto, que tem uma experiência legal, os dois se divertirem e a dificuldade não ser um fator que destrói essa experiência, é uma coisa sensacional. É pra isso que existem os indies mesmo, né? Pra mostrar que existem possibilidades diferentes. Um outro jogo equivalente também que é legal citar é o Life is Strange, né? Que, embora ele seja uma evolução do point and click, né? Ele tem todo esse negócio de história e é um jogo muito acessível. Esse negócio, tem checkpoint, você morre, você resolve lá uma cena, lá uma situação e a história vai seguindo, né? É um jogo que qualquer um pode pegar e jogar de primeira vez, curtir. Sim, até porque a grande pegada desses jogos é a imersão, cara. Se você ficar morrendo e você volta meia hora atrás, cadê a imersão? Saca? Você tá vendo uma história, você tá seguindo o filme, e aí de repente, não, você vai ter que voltar no começo daquela cena toda. Não, cara, segue a história, o que importa é isso. É uma característica desse tipo de jogo, tipo os Heavy Rain da vida, né? Você volta um pouquinho antes ali, num ponto da história que, assim, você não vai precisar repetir muita coisa, mas também você precisa ter mais um trechinho de nada ali pra pegar o embalo e continuar de onde você parou, né? Exato. Sim, apesar que tem um grande diferencial desse jogo pro Heavy Rain e o Detroit da vida e tal, é que no caso desse A Way Out, ele é bem linha reta. Você tem uma diferencinha, uma coisinha ali, mas ele não tem tantas mudanças quanto no Heavy Rain. É scriptado. Aprendi essa palavra outro dia. Tem que usar, vamos usar, scriptado. É que eu acho que aqui no caso é a profundidade que ele tem. Como ele é um jogo curto, ele tem as escolhas, só que as escolhas que você faz na história, né? Vamos por aqui escondido ou vamos lá matar o guarda, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. No final isso não muda a história, é só uma cena que muda ali. Sim. Que no final é só um fator replay pra você jogar com outro amigo, pra inverter as escolhas e ver o que acontece, mas no final a história, só o final mesmo, que é um final que você tem duas escolhas, mas até chegar nele, a história é linear. Já o Heavy Rain, o Beyond Two Souls, o Indigo Prophecy lá, ele tem uma profundidade bem maior, que você vai lá, escolhe essa situação, o final muda metade da história toda, mas é um jogo que é de 20 horas, quase 15 horas. Várias decisões mudam, né, o que vai acontecendo. Você tem uma ramificação de histórias. O fator replay mesmo. Porque, assim, os jogos, eles sempre perseguiram esse negócio de parecer um filme, né? A gente tem que lembrar, sei lá, desde o Mega Drive, quando a gente jogava o... Flashback. Sempre foi o ideal, né? Não, o outro, que parece Flashback, esqueci o nome dele, pô. Heart of the Alien. O Heart of the Alien é a continuação, o anterior. O Heart of the Alien é do Sega CD. É o... Meu Deus, calma aí. Another World. Another World, caralho. O Out of This World também, né? Que tem dois nomes. Out of This World, Então, Another World que trouxe essa pegada cinemática, pegada meio desenho animado, que era vetorzão. Aí nos anos 90 a gente começou a ter o advento do CD-ROM com uns jogos em FMV, que aí eram filmes mesmo, né? Que a gente fazia as escolhas. Os Death Trap da vida, né? Aí foi a pilha errada do rolê. Pode ser. Mas aí foi pra um lance meio estratosférico, agora que a gente consegue ter gráficos de pessoas realistas, atores, a porra toda. Sim. E o negócio sempre foi pra um lado gigante. Não, tem que ser o jogo de 15, 20 horas, tem que ser o jogo de múltipla escolha, mas sempre nessa experiência single player. A acessibilidade do jogo já é difícil. Um cara que quer jogar um jogo com escolha, com texto, é sempre nichado, né?
You Are Way Out. You A Are Way Way Out. Ele puxa pra um leque que ele abre as possibilidades justamente por ir pro lado mais simples. Né? Sim. Mas também eu vejo muito a Way Out como um experimento ali. Deixa eu molhar o patch, eu ver o que eu consigo fazer, porque essa questão da durabilidade ser curta, eu não vejo tanto assim como uma questão da história, da necessidade ali, mas mais dele tentar experimentar primeiro, ver se aquilo funciona bem e depois, em uma outra oportunidade, ele realmente, se funcionar, aumentar. Que foi o que aconteceu com o It Takes Two, que é do mesmo diretor, é um jogo recente agora, que é muito maior. Tanto que quando eu joguei It Takes Two com a minha namorada, eu não sei se foi a namorada ou a esposa, eu tô confusa. Ah, tá. Quando eu joguei com a minha esposa, eu ficava esperando o jogo acabar logo, por causa do A Way Out. Eu jogava e falava, não, beleza, agora aqui já termina. E não, é um jogo extenso, dura ali umas 15, 20 horas. Então eu sinto que esse daí foi mais aquela primeira tentativa. Meio que um currículo, né? E acho que é até interessante, né, falar um pouco do diretor, né, porque isso é o foco dele, né? O diretor é um cara icônico já da cena dos games, que é o Joseph Fares, que o cara é libanês, ele é radicado na Suécia, e ele, né, é um cara loucão, prolífico pra caralho. Antes de tudo, ele era diretor de cinema, só que é aquele negócio, você vai olhar a ficha dele, só tem filme sueco, o cara não tem nenhum filme que, nossa, eu vi esse filme aqui, né, mas tem um filme que eu gostaria de ressaltar aqui, porque é um filme muito podtrástico, que é o Cops, com 2 P's e K, que, mano, é o filme do policial que luta com o Gifu Matrix e atira com a pistola dentro do zíper da calça, e esse filme é maravilhoso, só por essa cena. É o Chumbo Grosso da Suécia, recomendo a todos. Isso aí já faz a ficha do cara ir lá pra cima, né, cara? Mas ele é um cara que sempre pôs a família pra trabalhar, né, cara? Tanto que o irmão dele... Por nepotismo ou por necessidade? Ah, então. Saiu o documentário, não saiu ainda, né, cara? Mas você vê que é um negócio muito família ali, que ele junta a galera, tem a trupe dele e tal. Ele criou um nome e ele foi pra indústria dos games. E nisso que ele foi pra indústria dos games, ele conseguiu ter mais notoriedade que os filmes, que por mais que ele tenha uma carreira de filmes, são filmes assim, que nunca tiveram uma distribuição nível global foda, né? A gente mesmo aqui não teve nenhum filme lançado aqui oficialmente. O cinema fora de Hollywood é realmente complicado. Não adianta, o cara pode fazer uma coisa maravilhosa. É aquela crítica lá do diretor de Parasita. Você precisa colocar uma legenda ali, o americano não aceita, e aí o cara foi focar onde ele podia, né? Continuar contando a história dele. E o cinema sueco é um cinema muito doido, cara. Tanto que tem aquele filme do Jack Black lá, o Be Kind Ray White, que eles têm uma locadora lá e não tem os filmes, eles fazem os filmes pirata, tudo tosco, né? E os filmes, eles falam que é a versão sueca dos filmes. Quando... Olha, pra ser bem honesto, toda vez que alguém fala em cinema sueco, eu lembro de outro tipo de filme, mas tudo bem. Dos anos 80 e 90, a pornografia sueca tinha um grande potencial, né? Agora deu uma normalizada. Aí depois eles começaram a produzir música. Né? Mamma mia. E aí, o nosso amigo Joseph, ele chegou e fez um game, Brothers. É o verdadeiro multiplayer de né? Que é o multiplayer de cara. O Brothers, ele é de 2013. Que ele já chegou inovando, né? Porque é aquele negócio, a história acima de tudo. Então tem a narrativa. Como é que a gente vai fazer essa narrativa aqui ter algum diferencial? Vamos criar uma jogabilidade exclusiva tal. Que o grande lance do jogo é que cada analógico controla um dos irmãos e você vai andando na história, vendo as coisas acontecer e tal. Acontecem coisas dramáticas. Até porque a maioria dos controles hoje em dia são basicamente espelhados. Depois que a Nintendo parou de criar os controles de 64, GameCube, que é aquela coisa meio bizarra, os controles viraram meio que espelhados. Então tudo que você tem de um lado, você tem do outro. Tanto que o Switch atualmente segue essa regra, né? Então o que ele fez foi dividir o controle em 2 zonas. O lado esquerdo é um dos personagens, o lado direito é o outro dos personagens. Controlando cada um com seu analógico e os gatilhos principalmente. E é legal porque nos games a gente vê que o cara encontrou um caminho, né? Que é coisa que, se fosse fazer isso aí em filme, a história ela é toda de época, né? Aquela história meio medieval, de fantasia. Com pouco recurso ele conseguiu contar uma história muito foda. Foi pra um visual meio cartunzão, assim, que não envelhece, né? Tanto que o jogo tem pra tudo ainda hoje, assim, ele saiu pra Xbox Live Arcade, pra PSN, na época do 360 e do Play 3, mas você pode jogar hoje no Series, no Play 5, que ele continua bonito pra caralho. Essa é a grande magia de você não fazer gráficos realistas, né? Muito bonitos mesmo, cara. É surpreendente quando você fala que é um jogo de 2013, você joga hoje sem nenhuma diferença. O Brothers, assim como o It Takes Two, merece um episódio pra cada um deles. Sim, não vamos se aprofundar. A gente não vai se aprofundar, só mencionar que o cara estreou já batendo o pau na cara da galera aí. Ó, esse jogo aqui é muito foda. Isso é uma coisa muito genial dele, que mostra realmente como o cara vai um pouco além, porque ele veio do cinema e a gente podia pensar, beleza, ele quer enfiar uma história grande, dane-se a jogabilidade. Mas o que atrai as pessoas primeiro pro
jogos deles é a jogabilidade. É, a jogabilidade mesclada com a história, né? Porque ele consegue Sim. fazer isso de um jeito que ninguém faz igual, né? O próprio Heavy Rain, que a gente fez uns paralelos aí com a Way Out. A Way Out. Caralho, dá um nó no cérebro falar rápido esses nomes. Mas ele tem um lance de, nossa, ele também tem essas coisas. Mas é que ele tava naquele auge do Quick Time Events, os God of War, os Resident Evil 4. E aí qualquer merda, vou tomar um copo d'água. Aperta o X rápido. Né? Sim. Aí você tem que apertar o botão pra pegar o copo, aí você tem que girar não sei o que pra abrir a torneira, aí você tem que posicionar o copo embaixo da água, aí você tem que fechar a torneira, aí você tem que fazer uma sequência de botão pra levar o copo até a boca. Chegou nesse nível de encheção de saco, essa merda de Quick Time Event. Não, e é o tipo da coisa que, assim, é mecânica pela mecânica nesse ponto. Porque chega depois na próxima tela, nada disso você precisa fazer. E aí você percebe que o Heavy Rain, esses jogos assim, são realmente o que você falou, point and click, com Quick Time ali, é a evolução disso. E os jogos do Fares, o Brothers e o Takes Two, e principalmente o Way Out, que a gente tá falando hoje, não são isso. Pelo cara ter vindo de um outro universo, ele não tinha essa coisa de vir com esses vícios e já querer construir em cima do que foi feito. Ele queria contar uma história e teve uma ideia legal pra controlar, sabe? Tipo, aquela coisa da visão de fora. É isso que ele traz muito. E ele enxugou tudo, né? Ele pegou só o que prestava desses jogos, né? E fez uma coisa, né? Isso é legal, isso não é, vamos fazer isso, né? Você percebe que ele só pegou e fez aquela filtrada, né? Pegou todos os games que tinham esses recursos e fez um best-of. Os jogos deles são isso, sabe? Miscelânea de mecânica, doida que, no próprio Way Out tem hora que você tá lá fazendo concurso de quem empina cadeira de roda uma hora, né? Mas, cara, isso dá muito certo em qualquer meio, tá ligado? Eu lembro quando apareceu o Lenny Kravitz. Eu fui pegar um disco dele pra escutar e tinha de tudo, cara. Tinha música que era Jimi Hendrix, tinha música que era Prince, tinha música que era David Bowie, tinha música que era dos primeiros anos do Kiss. E era legal pra caralho, tá ligado? E isso acontece com várias outras bandas e artistas também, e diretores, e em jogos é a mesma coisa. Ah, sim. Nesse sentido, os metaleiros são tipo os jogadores de Free Fire, RPG. essas coisas, né? Não, Free Fire. Não, o metaleiro joga Final Fantasy, Mario. Não, ouve a ideia toda. Eu tô dizendo, nesse sentido, o metaleiro é igual esse jogador de Call of Duty, de Free Fire, ou jogadores de FIFA, já que vão pegar na ferida. Os caras só querem a mesma coisa. Se você mudar ali, já era. Não, eles não querem a mesma coisa. Eles querem o Ronaldinho com o cabelo novo lá. Exatamente. Se é exatamente igual, aí é ruim. Que é a mesma coisa. Mas se muda muito, aí é ruim do mesmo jeito. Eles querem a mesma coisa. Eles querem os jogadores com a aparência atual e o jogo também, se muda um pouquinho mais a jogabilidade, a galera reclama. E é a mesma coisa com, sei lá, com fã do Iron Maiden. Se os caras fazem um disco um pouquinho diferente, os caras reclamam. Total, tanto que o Steve Harris vai lá e faz uma banda solo que não tem nada a ver com o Iron Nada a Maiden. ver. Mas, cara, isso é com a galera da música em geral, porque o Ira sempre foi uma banda de rock. E o Edgar Escandurra, que era o guitarrista, sempre gostou de música eletrônica. Ah, sim. Aí uma vez eles lançaram um disco que misturava o rock com a música eletrônica. Sim. E aí eu vi uma entrevista do Edgar que ele falou que esse disco não deu certo, porque quando saiu, os caras do rock ouviam e falavam, música eletrônica. Aí os caras da música eletrônica ouviam e falavam, banda de rock. E ninguém ouviu o disco, tá ligado? Mas esse disco já é o disco que a banda acabou, né? Que é o Invisível DJ lá. Tanto que o Edgar depois ele foi fazer o... Teve um hiato aí, né? Teve um hiato e ele foi fazer a carreira solo eletrônica, né? É por isso que existe projeto paralelo, gente. Por isso que o Igor, baterista do trash ali, o cara é louco pra ficar fazendo. Eu já vi ele tocando como DJ. Esse cara tem que pôr outro nome, mudar e fazer outra coisa. Fazer os putz dele. E o Joseph Fares é um cara muito foda que tem essa variedade, né? Tanto que ele fez um jogo inovador aí, medieval. Depois ele fez um jogo que parece um Prison Break aí, né? Com certeza. Todo realistão, que é um nicho de cinema, né? Esse negócio de fuga de cadeia, né? Tem desde o Papillon, A Rocha com o Nicolas Cage, viu? Só isso aqui, A Rocha ele não foge, ele quer entrar na cadeia. É o contrário. O contrário. E o filme melhor, exatamente, o filme mais bem cotado no IMDb Forever, que é Um Sonho de Liberdade. Aliás, o começo do Way Out tem muito do Sonho de Liberdade. Total. O cara que chega de fora, o cara que já tá ali certo tempo. Pegar o cinzel, tem a lavanderia, sair pelo esgoto. Mas é isso, é o cara pegando o que ele reconhece como o melhor do cinema, um estilo de filme sensacional, e colocando você pra viver aquilo. Cara, você assiste todos esses filmes aí que vocês estão citando, você fala, porra, experiência da hora, você entra naquela experiência. E aí ele te dá o controle na mão e fala, você quer entrar mesmo na experiência?
pega o controle aí e joga. Só ressaltando aqui que o melhor filme de cadeia é o Fuga para a Vitória com Stallone e Pelé, né? Que é um clássico com Michael Caine. Que eles jogam futebol contra os nazistas? Que eles jogam futebol contra os nazistas. E teve uma continuação depois, que é o filme que uniu o Schwarzenegger e o Stallone juntos lá, que é o Rota de Fuga. Achei que você ia falar. Teve uma continuação, aquele jogo de fliperama, A Próxima Glória, lembra? De futebol. Tinha todo boteco. Vocês já viram o Michael Caine falando como que pronuncia o nome dele corretamente? Não tem Maconha. Não, é minha cocaína, você fala. Michael Caine. Uhum. Michael Caine. Michael Caine. E agora, vamos puxar um pouco da capivara da história do jogo, né, cara? A gente já ressaltou aí as influências, né? Que o cara bebeu desses jogos e agora desses filmes. E o que ele criou? Ele criou dois personagens muito carismáticos. Que pra mim são duas versões do Robert De Niro. Não, duas versões do Robert De Niro, um é o Al Pacino, então, né? Tem o narigudo e tem o bancário, né? Justo, o bancário é o mais importante. Eu joguei com o Mario esse jogo e aí a gente chegou aí, ó, eu vou ter que ser o narigudo, cara. O outro é bancário, é você, cara, não tem jeito. Mas isso já é uma coisa do Sonho de Liberdade, né? É, bancário. Tem bancário Sonho de Liberdade? Não lembro. O personagem principal é o bancário. Ele era bancário. Achei que o principal era o negão lá. Que no livro é ruivo. Não, ele é Deus, é diferente. Vocês já leram o conto? Não, é Stephen King, né? Então. É engraçado porque, assim, o cara é ruivo, né? Só que ele descrevendo o ruivo, se você excluir o ruivo, é o Morgan Freeman, tá ligado? Igualzinho. Mas é legal a gente dizer, assim, por mais que tenha o narigudo e o bancário, o Al Pacino e o De Niro, são personalidades diferentes, né? E de um lado a gente tem um cara totalmente estourado, que é o Liu, um cara da ação, que ele cresceu na bandidagem. E a história dos personagens é realmente cinematográfica. Não tem aquele textinho no começo que conta tudo dele. Só tá lá, ó, o crime dele foi tal, ele tá na cadeia por tanto tempo, né? Na seleção de personagens. E agora você tem que escolher qual que você quer jogar. E o outro, que é o Vincent, a gente ia ter a apresentação dele, que ele era um cara que entrou na cadeia porque ele fez esquema de perculato, desvio de verba, fez uns esqueminha sujos aí. Foi pego na CPI. E aí, né? Na Lava Jato. Ele não tinha escapatória, não sei ser preso, e aí a mulher dele tava pra ter um filho quando ele foi preso, tá todo traumatizado e tal. E o tempo de prisão dele é menor que o do Liu. E a história vai se desenvolvendo, com os dois se conhecendo na cadeia, com briga de cadeia. A gente vai ter todos os clichês de filme de cadeia. O jogo tem muito disso, né? Não, tem que ter a cena da lavanderia, tem que ter a cena do duto de ventilação, tem que ter a cena da cela do lado, tem que ter alguma coisa com a privada. E é genial porque são clichês, mas você tá jogando, então é meio que assim, você faz a grande sacada de pegar um clichê e transformar numa homenagem. E aí você, é o meu momento ali, agora eu vi tantos filmes, eu tô preparado pra passar essa parte, sabe? Eu não digo nem homenagem, eu digo que o clichê faz você adivinhar o que você tem que fazer, ele faz parte da jogabilidade. Sim. Tipo assim, você já viu filmes disso, você já tem uma ideia, então, pô, deve ter alguma coisa na privada. Aí você vai lá e tem, sabe? Não é aquele negócio, pô, não sei o que fazer aqui. Todas essas coisinhas, eles vão servir de alguma coisa no jogo, né? Acho que isso aí é um dos maiores méritos aí, fora o esquema da jogabilidade, porque ele não pega na sua mão pra você entender, né? Ele é meio WarioWare, às vezes. Você tá lá jogando, caralho, o que eu faço agora, mano? Eu não sabia que ia ter uma cena aqui que eu ia ter que fazer isso. E você vai apertando o botão e as coisas vão acontecendo, né? Sim, isso é genial mesmo. E são poucos botões, né? Os gatilhos, X e quadrado, né, basicamente. Exato. E pra quem não jogou, acho que a maior referência de jogo que todo mundo jogou pra esse é um Uncharted, assim, de jogabilidade, né? O peso dos personagens é bem parecido, a movimentação, o esquema de mira, de andar, de ação, né? Uncharted é infinitamente mais fluido, né? Mas você vê que é a referência que ele usou mesmo pra jogabilidade. Isso já é bom até pra gente falar uma diferença, assim, de qualidade do AAA pra esse jogo, né? Porque Uncharted é aquele jogo que, você tá andando, aí você passa num lugar mais estreito, o cara muda totalmente a posição dele, encosta a mão na parede pra passar, né? Enquanto nesse aqui o cara vai reto, só tem aquela animação de reto, não tem uma animação própria pra aquele momento específico, embora tenham muitos momentos específicos. Ele joga esses momentos mais para cenas que você não joga, assim, que são flashes, do que a jogabilidade em si, assim, que tem essa parte mais simplificada. Na jogabilidade, assim, você tem várias mecânicas, né? E aí é aquele negócio, o cara que trabalha com um monte de coisa não é bom em nada, né? Assim, a mecânica nunca é boa pra caralho, mas também não chega a ser ruim que você vai passar raiva, né? É meio ruim de atirar, mas você consegue, né, se virar com o que ele te oferece. É meio ruim pra dirigir, mas você consegue se virar também. Ele é o jogo pato, né? Não anda direito, não nada direito, não voa direito. Mas faz os três, né? Ele se adapta a vários cenários, a várias situações, assim como o pato, né, cara? O jogo, ele se vende como um jogo de fuga de cadeia. Sim. A capa do jogo, tá os dois personagens lá, e você acha que o jogo inteiro vai ser isso. Só que isso é o que é? É a primeira 1h30, 2 horas do jogo, né? É que nem Prison Break, né? O negócio chama Prison Break, os caras fugindo da cadeia, primeira temporada, eles saíram, acabou a série. Não, eles continuam
Por isso que Velozes e Furiosos é um ótimo nome. Enquanto tiver Veloz e Furioso, pode enfiar Tá o ótimo. que quiser ali. É que você não entendeu, cara. A maior prisão do homem é a própria mente, cara. Enquanto ele não prova a inocência dele, ele continua preso. Ah, tá. É esse que é o ponto. Que nem o Walking Dead. Walking Dead são os personagens, não são zumbi. É a mesma coisa, é muito filosófico. Mas uma coisa que você falou das mecânicas, apesar delas não serem perfeitas, como você usou o exemplo do pato aí, o legal é que em nenhum momento elas quebram a imersão. Você pode até uma vez falar, pô, em tal jogo isso funciona melhor, tal coisa funcionaria melhor, mas ele não te incomoda a ponto, até porque a cena onde você precisa usar aquilo não costuma ser muito grande, então você passa por aquilo e continua no foco principal, que é a história. Ele vai ter cena que uma pessoa que não é muito familiarizada com o videogame vai se atrapalhar um pouco pra jogar, mas passa rápido, né? Sim. Uma curiosidade bem interessante desse jogo, que se você estiver jogando no PC e você ligar um controle de Xbox e o segundo player um de PlayStation, ele reconhece os botões separados. É mesmo? É sim, isso é bem bacana, né? Vai aparecer quadrado pra um e X pra outro. Exato. Mas enfim, né? E aí vai desse negócio da fuga que você vai criando intimidade com seu amigo. O grande ponto que a gente tem que frisar do jogo é que é um jogo que foca o tempo todo em um personagem criar confiança com o outro. Sim. Esse negócio de um cara que não confia em ninguém, o outro que tá precisando de ajuda porque ele precisa ver a mulher. Aí você, porra, mano, eu preciso desse cara pra passar. Uma das cenas mais icônicas que a gente vê no trailer que a gente fica, caralho, como é que joga isso? É que tem uma cena que você tem que subir uma chaminé, um de costas pro outro, né? E aí tem um quick time event de você apertar o botão na hora certa pra subir. E ele permite uma desincronia só, né? Se um fizer e o outro errar uma vez, beleza. Mas se o que acertou acertar de novo e o que errou errar de novo, aí perdeu o Playboy. Aí você cai e tal, né? E esse momento ele é icônico pra caramba porque é aí que um personagem começa a confiar no outro. E mais pra frente a gente vai ter uma revelação que o cara tirou aquilo do cu, né? Aquilo nem existe, ele nem sabia se ia funcionar. Que é muito foda, né? Mas isso também é bem clássico de filmes, né? Passa por uma cena tensa e aí você vai descobrir ali que ninguém tinha certeza se ia dar certo ou não. Que mostra que era mais perigoso ainda do que você tava sentindo. Sim. E aí, no meio desse negócio da história, a gente fica descobrindo que eles têm um inimigo em comum, que é um mafiosão fudido lá, que é o cara que fudeu os dois lá, um do lado da contabilidade e outro do lado que abandonou o cara pra ser preso no meio de uma negociação de um diamante doido. E aí, eles querem vingança desse cara, porque esse cara fudeu a vida dos dois. Pô, pra ter um filho aqui, o outro já tem filho, já tem mulher, eles começam a descobrir essas coisas em comum, vai criando uma relação entre os dois. E é legal porque vão tendo várias reviravoltas e você vai vendo isso que eles falam depois. Vai no hospital, vê o filho do Vincent nascer, tem toda a cena comovente do cara vendo o filhinho dele, a mulher dele, seu filho da puta, você não devia estar aqui, o que você tá fazendo, né? Toda nervosa com ele. E o legal é que o jogo o tempo todo tá com a tela dividida. Né? E aí, quem tá controlando o Leo pode estar lá brigando com a máquina de refrigerante. Tem todo um esquema assim. Eu acho que a maior mágica do jogo que nenhum jogo faz é isso, né? Porque a gente às vezes joga um Resident Evil 2, né? Joga qualquer outro jogo assim que a gente controla vários personagens, né? Um Metal Gear. Pô, o que a Ada tava fazendo enquanto o Leon tava lá no esgoto, né? Aí você vai lá e joga a parte dela depois. E nesse jogo você joga no momento que o negócio tá acontecendo. Isso é uma das mágicas aí que ninguém fez ainda, né? E ele muda o tamanho das telas também. Se o foco principal é no Vincent, a pessoa que tá controlando o Vincent vai ficar com a tela maior, aí o outro que você pode ir na máquina de refrigerante, pode sentar pra esperar, vai estar a tela menor, né? Ele vai sempre adaptando, né, o tamanho da tela de cada um. Isso tem muito do mérito da técnica cinematográfica do cara, né? Sim. Isso também serve, tem uns momentos Guy Ritchie, assim, meu, de cortes rápidos e mostrar não só a visão dos dois, como vai ter uma cena mais à frente, que vai ter um cara perseguindo vocês, que agora não é mais a polícia que está atrás, né? O inimigo é outro. O mafioso contratou lá o Exterminador do Futuro pra pegar vocês. Aí vai ter uma terceira tela, que é o cara indo atrás de vocês e vocês fugindo. Sempre com vários planos que realmente é tudo feito com uma ideia de... É um filme jogável. Inclusive, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que deve estar um monte de gente, caralho, os caras não vão falar disso, mano, que é o fuck the Oscars, né, cara? Que em 2017, quando foi lançar o trailer do jogo, nosso amigo Joseph Ferris chegou lá na Game Awards e falou, olha, eu sou um cara muito apaixonado, muito louco, eu trabalho pra EA aqui que tá patrocinando o meu jogo, mas a EA é tudo um lixo, porque eles estão com esses negócios de loot box. E começou a falar um monte de merda, os caras, não, o que você tá falando, cara? Cala a boca, tá ligado? E na época todo mundo tava falando do Oscar, que não, que esse Oscar vai ser foda, né? E realmente foi um Oscar polêmico, né? Que o Oscar em 2017, não sei se vocês lembram, foi o Oscar que Esquadrão Suicida ganhou um Oscar, né? Teve aquela treta lá do La La Land e do Moonlight, mas enfim, tirando isso, ninguém lembra quem ganhou o melhor ator em 2017. E mesmo se lembrar, foi o Casey Affleck. Agora, quem é Casey Affleck? Ninguém
Ninguém sabe, cara. É o irmão do Ben Affleck. Pois é, e ele ganhou um Oscar, cara. Não faz sentido. Ele já não tinha ganho como coadjuvante, aquele do assassinato de Jesse James pelo covarde, o Robert Ford, sei lá qual que é o nome. Eu sei, eu só estou diminuindo o cara porque o cara não é um ator... É um bom ator, nível... Só porque ele não é bonito? Não é um John Travolta. Não é um Nicolas Cage. Não, boa, gente, o Oscar não tem que ser levado a sério desde que Cidadão Kane não ganhou. Então, relaxa. Fuck the Oscars é o básico. Foi o Oscar que o Mahershala lá, ele ganhou tendo participado do filme por 5 minutos, né? Não sei. É, mas o podcast não é sobre cinema. É isso aí. O Esquadrão Suicida aí foi o grande expoente desse Oscar, tá? Só pra lembrar aí que o cara tava certo quando ele falou fuck the Oscars em 2017. E por causa disso aí que o cara não parava de falar e começou a falar mal da empresa que, pô, você é indie, cara, e tá distribuindo o seu jogo, cala a boca, tá ligado? E ele começou a falar mal da EA, ele, não, mas eu gosto muito da EA porque ela tá dando dinheiro, mas, pô, vai se fuder esse negócio aí. Que era a época da polêmica lá dos jogos caça-níquel de comprar coisa, que até hoje não mudou muito, né, cara? Quem joga nada. FIFA aí tem que ficar comprando figurinha, mas enfim, temos que relembrar esse grande momento ao falar desse jogo e desse diretor maravilhoso que, no meio dessa história, né, nesse seu emulador de Irmãos Coen, que é a Way Out, né, no começo a gente acha que é um filme mais divertido, mas a gente vê que é um Coen mais pobrinho, né? É. Ainda mais quando chega no final, porque o final é foda. Aliás, né, se vocês não quiserem saber o final, vai ter spoiler aqui. Porque, voltando pra cena do hospital, na cena do hospital ele faz umas coisas muito foda, porque ele chega e cria uma cena de one shot, diretão, assim, com a câmera andando, que é aquele negócio, pô, quando o cara faz isso em filme é foda, porque técnica do caralho. Tem a cena do True Detective lá, que, pô, o cara mostra um quarteirão inteiro sem cortar, vários filmes que fazem isso e sempre que faz é muito foda. Tem o Birdman, né, cara, que faz um filme inteiro com isso. É que o Birdman já usa tecnologia pra Tem isso, Miguel. né? É, tem vários. É, que os True é o True Detective, que ó, já tá no nome que é True, o Filho da Esperança, e o cara coloca isso no jogo, mano. E aí é uma cena que aí a tela fica inteira, né? Não tem mais a divisão. Depois que você vê o seu filhinho, você tem que correr lá da polícia e tal, e aí vai cortando, cara. E a câmera entra em bueiro, entra na janela, corta por fora do prédio, entra em outra janela, desce de andar, e, meu, é muito foda essa cena aí. Eu acho que é um dos momentos que o jogo brilha pra caralho, porque é aquele negócio, eles estão usando a tecnologia pra fazer uma coisa que seria muito impossível de se fazer em um filme real hoje, mas tendo uma impressão de filme, né? Tem um momento que o jogo vira uma homenagem ao Old Boy, ele vira um beat'em up 2D de corredor, assim, um corredor muito chupadão do Old Boy, esse caralho, mano. E o cara já admitiu que copiou mesmo, é homenagem, foda-se. E dessa cena a gente vai ter vários desdobramentos de perseguição e tal. Depois a gente vai ter cenas bucólicas, meu, tem hora que você vai encontrar a família depois do Leo, e, meu, você tá numa cidadezinha, naquele subúrbio fudido lá dos Estados Unidos, lá dos White Trash de trailer, né? E lá você vai... Oh, filha da... Saiu a buzinão aí? Saiu. Falou white trash aí, o cara buzinou. O White Trash aqui, ó, não gostou? Os White Trash estão lá ouvindo um Kid Rock nervoso, e aí você vai lá conhecer a família do Leo. Enquanto isso, tem o filhinho dele que você pode jogar um basquete, tem a galera lá do bairro que tá jogando um beisebol e você pode jogar ou com carinha ou com seu amigo lá um beisebol contando ponto, né? Ele começa a ter esses minigames no meio do nada. Tem os diálogos, a parte de diálogo do jogo, assim, é bem pobre, assim, né? De você trocar ideia com os NPC. É. Mas é o lance da ambientação, né? É, exatamente. Dá pra jogar um dardinho ali também, que dá pra jogar um contra o outro, inclusive. Ah, tem o dardo, dá pra você tocar banjo, piano, tem aquela também de jogar ferradura quando você vai na casa dos idosos. Cara, o que mais tem nesse jogo é essas interaçõezinhas, assim, que é algo também que ele experimenta aí e que vira também um trademark, uma marca dele ali no It Takes Two. É, você vê que o cara tá sempre se aperfeiçoando, né? Sim, sim. Eu acho que até durante o jogo, essas coisas vão ficando melhores, assim, tipo, eles já fizeram aquilo no começo, mas, pô, dá pra melhorar aqui, sabe? É aquele jogo que, ao contrário de muito jogo que começa bem e vai ficando mais chato, mais repetitivo, esse jogo é um jogo que ele começa meio arrastado e depois as mecânicas vão mudando, vai acrescentando, voltando e melhorando algumas coisas, né? Sim. Tipo perseguição de carro. Uma das coisas que eu mais gostei, que a maioria das pessoas não gosta, é a parte de tiro. Que até é besta isso, né? Porque muita gente reclama, fala que não é tão bom e tal, mas eu gostei exatamente porque você tem um pouquinho daquilo e acaba. Você tem aquela coisa porque você fala assim, porra,
os caras vão ficar fugindo o dia inteiro, pô, cadê esses caras reagindo? Os caras estão indo aí pra um lugar perigoso, eles vão ter que fazer alguma coisa. E aí tem toda uma cena ali, 200% Uncharted 1 principalmente, e ela encerra. E aí você fala, porra, legal, eu tive aquele momentinho ali, sabe? Que nem você acabou de comer uma janta gostosona, assim, você pega um docinho e come. É esse docinho ali, ele te dá pedacinhos de vários sabores diferentes. Isso é bem gostoso no jogo. E é legal pra aquele negócio que a gente falou no começo, né? Se você tá jogando com uma pessoa que não é familiarizada com games, mostra várias jogabilidades pra pessoa chegar e, pô, eu gostei disso, né? Aí você pode chegar, você gostou disso, joga Uncharted, você gostou disso, vai jogar um Heavy Rain e tal, porque ele mistura tudo de um jeito tão pontualzinho, né? Que aí as partes que a pessoa consegue se dar bem, consegue curtir melhor, você já consegue prever, né? Porque vão ter partes de perseguição, de carro, de moto, de lancha, tem várias partes de ação também que tem uma habilidade, mas ele é feito, o scriptado, que o Vard gosta muito, mas ele não se perde em cena, ele tá sempre jogando na sua mão, né? É muito difícil, assim, alguma cena que você não tá fazendo alguma coisa. Sim, mas ele é bem nos trilhos, assim, né? Você não tem muito caminho pra fazer, ele é bem limitado nesse sentido. É por isso que entram esses mini-jogos e eles funcionam tão bem, essas interaçõezinhas, porque eles não te deixam entediado ali. Você sempre vai procurar alguma coisa a mais. Você tem o seu trilho ali, o caminho que você vai seguir, mas ele tem muitas estações. Sim. Você vai parando toda hora pra ver, pra fuçar, pra brincar, pra tentar, pra experimentar. Que é bem diferente, assim, de jogos que muitas vezes tem muitas cutscenes pra contar uma história mais complexa, que te torna cansativo, porque você põe o controle de lado e esquece. Esse jogo você não põe o controle do lado em nenhum momento. E ao mesmo tempo, a todo momento, tá rolando uma cutscene explicitamente, né? Que aí um dos personagens tá em cutscene e o outro tá brigando com a máquina de refrigerante, que nem vocês citaram, né? Então ele sempre te faz essa mescla muito boa. Não, e uma coisa também que dá pra perceber é que a história, ela tá sempre andando de uma forma que alguma coisa de gameplay vai ser acrescentada e vai ser usada, né? Não importa o que. Existem cenários propícios pra certas cenas fodas, tipo, tem uma hora que é uma perseguição numa construção, e aí você vai ter ali muita parte de escalada, aí um cara vai por cima, outro vai por baixo, depois a gente vai estar na floresta, então o ambiente vai mudando, aí você da floresta acha um celeiro, aí do celeiro você tem que consertar um carro. É muito filme mesmo pela variedade de coisas, né? Porque ele não se vende como um filme de ação, ele é um filme de aventura. A gente falou no começo, é um jogo de aventura. Você vai curtir uma história, né? Uma das homenagens que ele faz também é, depois da perseguição ali da obra, ele afasta a câmera, fica meio que visão isométrica, e aí os dois têm que trabalhar em conjunto pra conseguir pegar o cara, né? Isso. Quando separa, né? Ele joga uma mecânica pra convergir e juntar uma hora, né? Isso é do caralho. O que é legal aqui, que você tá falando dessas mecânicas diferentes, conforme cenas diferentes, é que você não sabe como você vai resolver aquele problema. Você não sabe o que vai vir na sua frente. É diferente, você tá jogando Uncharted. Não importa o que você estiver fazendo, quando acabar aquela ceninha, ou como você vai ter que pular de um lado pro outro, ou vai chegar um monte de gente, você vai ter que atirar e matar. É isso. Não tem um terceiro caminho ali, não tem uma outra coisa. É um jogo de pular, se de pendurar e sair atirando. Esse jogo não. Pode ser que nessa hora você vai atirar, nessa hora você vai correr atrás, nessa hora você vai correr com o carro, nessa hora é stealth. E uma coisa também bacana é que quando começa o jogo, né, a gente vai escolher os personagens, os dois estão dentro do avião. E aí a gente fica, pô, não tem nada a ver e tal. E aí a história começa de um conversando com o outro, lembra daquele dia e tal. E aí vão tendo as interrupções, voltando pra isso desde o começo, né? Quando vai chegando mais pro fim, que a gente chega lá, a parte de tiro mesmo, ela é mais pro final, né? Que você tem uma contrabandista que te vende, que aí você vai saber que é uma cagueta do caralho, porque esse jogo tá cheio de X9. Não é a que vende as armas, é a do avião que é cagueta. Não, uma é cagueta pro... Ah, pro Harvey? A do avião é cagueta pra polícia. Na verdade, ela nem é cagueta. É que depende com quem você joga. Já sabemos que Vivaldi jogou com o Narigudo. Não, pior é que não. Joguei com o Vincent. Errou. Errou! Só eu fui o narigudo aí, só eu fui o Fares. E aí a gente já pode pular pro clímax aí, porque eu acho que não convém a gente explanar toda a história do jogo, a gente só quis dar uns highlights, porque se não ficou claro, é um jogo, se você tem alguém pra jogar e quer curtir uma historinha de umas 5, 6 horas aí, vale a pena. Indo para o ato final, spoilerento, a gente vai se preparar, vai pegar a arma, vai ter a parte de teste suas habilidades de tiro, aí a gente vê que, pô, dá pra destruir parede, o negócio é bem construidinho, né? Embora o gráfico seja meio PlayStation 3 recalchutado. O gráfico não é nem perto do gráfico do trailer, né?
O jogo tem partes que o gráfico é melhor, né? Quando a gente tá na floresta é muito mais foda, porque é mais vivo, mas quando a gente tá na prisão, em locais fechados, ele é meio feinho, né? Acho que uma coisa também que une Uncharted é que a face deles, né, que é meio Last of Us também tem isso, a captação de movimento é gente, mas o rosto é meio feito à mão, né? Eles são muito caricaturados, e aí a expressão é melhor, porque aí você consegue perceber durante o gameplay eles conversando entre ele, né? Não tem cena pré-renderizada, é tudo gameplay rolando, né? A gente vai pra cena de tiro que o jogo vira um Scarface do caralho. Só que no caso você é o cara que tem que matar o Scarface, né? Mais uma referência que o diretor usa. Aí o cara tá até com a roupa do Scarface, né? Tá terno branco lá, tá com a arma igualzinha lá do Tony Montana. Não perdoaram na referência, né? Nem pouco. Inclusive, só ressaltar aqui, o jogo do Scarface é muito bom. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Toda chance possível, lembrará. Aliás, eu esqueci de falar quando eu falei a primeira vez, mas o Mario vai valorizar, porque o jogo do Scarface tem o Leme, viu? Ele faz um vendedor de droga no jogo aí. Eu falei do Ching Chong e não falei do Leme da primeira vez. Nesse jogo aí temos a homenagem ao Scarface, que você mata o cara e você, nos vingamos do cara que colocou a gente na cadeia, vamos entregar ele, vamos entregar a joia. O cara era o cara que tinha traído o Leo, era o cara que tinha feito uma mutreta pra prender o Vincent. Aí você, agora vai ser da hora. E aí a gente vai pra uma cena de perseguição de moto muito louca. Eu acho que é a cena mais Uncharted do jogo todo, né? Porque é Jeep capotando. Tiro. Você tá no meio do mato. Mas eu acho que também é a parte que o controle é pior, essa parte das motos. Ela te deixa pouquíssima liberdade, né? Basicamente você nem sente que você tá jogando muito. E se você raspa num matinho, você perde velocidade. Sim. É desproporcional. Mas é quase impossível você morrer, né? Você perder e voltar pro começo, né? Então, a gente acabou morrendo bastante nessa parte. Às vezes a gente tinha a impressão que ele voltava, ele reiniciava o jogo mais pra frente do que a gente morreu, tá ligado? Porque ali ele dá alguns caminhos. Eu não sei se por causa disso, às vezes parecia que a gente voltava mais pra frente. Porque, a gente não passou por aqui, nenhum dos dois, tá ligado? Ou ele te botava num caminho que realmente os dois não tinham passado. Mas é estranho. É muito automatizado, né? Demais. Scriptado. Que negócio. Se você seguir a pista, é bonito. Se você errar muito, é feio. Tá meio cagado, tá cagando o jogo, né, cara? Se a pessoa que tá jogando com você não tem prática, né? Fica aquele negócio, acabou com a minha experiência, cara. Você ficou batendo aí no muro, mano. Você é louco. Não, essa parte realmente. Se funciona, funciona maravilhosamente bem. Se não, fica um engasgo. E pelo jeito, todo mundo aqui, ninguém passou de primeira. Né? Ah, não. Eu não posso mentir porque eu joguei com você, né, mano? E eu que fiz o papel do que erra e faz as merdas nessa parte. Então. Não tenho saída para mentir nesse momento. Mas o momento agora foda, né? A gente tava, vou acabar logo, né? Já tô 5 horas jogando aqui, já vi que a gente concluiu essa porra, não tem mais nada o que fazer, né? Ele dá muito uma sensação de agora é o fim. Sim. Que a gente pula no helicóptero lá e volta pra casa, né? É avião ou helicóptero? Não lembro. Avião. É o avião do jogo todo. Tá. É que depois disso vai acontecer o seguinte, né? A gente chega lá e somos surpreendidos. Rolou uma traição e foi uma traição do Vincent pra cima do Léo, filho da puta. A gente descobre que era tudo um plano dele pra se vingar da morte do irmão, porque aquele cara lá que você tava negociando a joia lá, que o Tony Montana deu um tiro e foi embora lá, era o irmão do Vincent, e você foi o cara que foi preso e ele queria a sua ajuda pra chegar pra matar o Harvey, mas agora, né, como ele é um policial ultra correto, ele precisa te prender, né? Porque, mano, mesmo que não fosse ultra correto, ele tá com 800 policiais em volta, ele não tinha como... Não, mas, para aí, rapidão, ele já era policial desde aquele momento, o cara tava infiltrado, você não lembra? Sim, é que o lance é o seguinte, né, ele podia ter chegado pro Vincent e falou, você me ajudou pra caralho, me vinguei aqui, ó, mas a real é essa, agora vai pra lá e eu vou pra cá, né? Pula de paraquedas aqui. Ele tem que chegar e falar, cara, tava tudo mal comunado aqui, vou te levar preso, porque você continua aí cumprindo a sua pena, foda-se sua família, vou ver a minha filha, que eu também sou um arrombado policial, né, obcecado, que não quis ver o lançamento do meu filho, não, o nascimento... Eu não quis ver o nascimento do meu filho, porque eu queria vingança, só ódio e rancor. E aí a gente vê que o Vincent é um cara perturbadão, que tava atrás disso, né? Enquanto o Leo tava lá. Ele sempre foi um cara que teve a vida torta, white trash. Ele conheceu a namorada no orfanato, né? A mulher dele. E ela também era... Mas isso, eu creio que é o Sr. Shinkoio, o único que jogou com o Leo aqui no grupo, falando pela experiência dele. Eu, tendo jogado como Vincent, não enxergo tão assim.
assim, puxa, que o cara tinha um trabalho a fazer, ele não tinha como fugir disso. Eu acho que ele criou um laço com o Leo, o Vincent, só que chegou um ponto que, assim, ele já tava fiado demais naquilo pra ele simplesmente falar, não, vamos aí, vamos nós dois contra o mundo, fugir. Por quê? Porque acabou de nascer a filhinha dele. Eu acho que o lado pai dele fala mais alto nessa hora, ele fala, por mais que eu tenha me apegado ao Leo, eu não posso largar tudo aqui e fugir com ele. Mas ele sabia que o filho dele ia nascer, mesmo assim, ele falou, tem que ser agora. Sim, mas antes de entrar na cadeia, né? Antes dele entrar na cadeia, quando o plano era de boa, quando o Leo não era um amigo dele, era só o cara lá estranho. Cara, o Leo, cara, você quer ser o bancário ou você quer ser o Leo, que parece um personagem lá da letra do Matanza lá, que fugiu da cadeia com a mulher, muito louco, tá com fogo na polícia, entendeu? Não, cara, os dois ali têm seu mérito. O que eu entendo é que até o último momento os dois eram amigos. Só que, cara, o que eu acho mais sensacional disso é exatamente esse ponto ali. Nenhum dos dois, daquele final ali, quer fazer aquilo. Mas são as circunstâncias. Exato. E o bacana é que o jogo todo, né, como a gente falou no começo, ele foi construindo uma relação de um depender do outro, né, de confiança entre os personagens, né. Apesar de que eu sempre tive a impressão desde o começo de que o Vincent ele estava escondendo algo. Sim, tinha alguma coisa ali que ia ser revelada de... Sabe, é que eu não costumo ficar pensando assim, tipo, esse é o vilão, tá ligado? Esse cara é um policial infiltrado. Eu identifico essas coisinhas e deixo a história me levar, né? Mas assim, desde o começo ali, o jeito que ele tenta convencer o Leo a fugir, o jeito que ele dá as informações, né? Que ele conta as histórias e tal, assim, sempre assim, quando eles concluírem a missão, vai ter alguma merda. Ou ele é amigo do Harvey, o Harvey quer matar ele pessoalmente, sabe? Sim, mas aí é a grande sacada. Agora que eu começo a viajar. São todos os filmes que você viu, da mesma forma que eles funcionam ali desde o início pra você saber o que fazer, você fala, pô, eu já vi essa história, eu conheço isso de algum lugar, não vai ser tão bonitinho assim. Mas você sentiu a traição vindo, Vard, na hora que você desceu do helicóptero, do avião lá? Eu tava com o traidor, no caso. Você achou que ia acabar? Eu não achei que ia acabar, mas ali na hora eu achei que esqueci o nome da mina, a piloto que tinha entregado eles. Aí depois que... não, o Vincent que é policial também, que fez a porra toda. Porque ela sai e eles olham pra ela, tipo, nossa, filha da puta. Eu acho que foi a intenção que ele quis dar mesmo. Ele quis fazer uma sequência de surpresinhas pro jogador ali. Sim, te dá uma possibilidade de não ser exatamente como você tinha imaginado e no final era, né? Alguma coisa assim. Isso. Que é o tipo de final que marca, né? Que aí rola flashback, mostra lá ele de bigode, monitorando todo o negócio, que realmente o cara que ia comprar o diamante que dá a treta toda, ele era o irmão do cara e tava lá com o escudo e o caralho, né? Coisa que a gente não sabia até então, né? A gente achava que o cara era bandido mesmo, que a polícia só tava de tocar, mas não sabia que o cara era a polícia. E aí tem essa reviravolta foda, e agora é um contra o outro, cara. Aí é Double Dragon. É Double Dragon aí. É perseguição de... Por isso que eu tava confundindo. Porque agora o Vincent dirige um helicóptero e o Leo dirige uma lancha, né? E um persegue o outro. Dirige não. É a mina de novo que pega helicóptero e o Vincent ele vai pendurado pra atirar na lancha. Atirando. E aí a gente vai ter os momentos de tiro também. Igual aquele filme do Robert De Niro e Al Pacino, que tem a guerra de tiro dos dois lá no... Eu não lembro o nome agora. Fogo contra fogo? Fogo contra fogo. O momento fogo contra fogo, literalmente e cinematicamente falando. Vai ter uma parte de chefe, só que agora esse é o Mateus chefe, que o chefe é você, e você é o chefe, e o seu amigo também é o chefe. Ou não, depende de quem ganha, porque quem ganha conta a história. Pois é, porque no final alguém vai morrer, né? E vai morrer de uma forma que, acho que esse momento aí dura uns 20 minutos, né? De perseguição, de tiro. Eu achei que ia ser rapidinho também, foi um tempinho aí. É um negócio que você fica cansado. E é bacana que toda essa cena de perseguição do um do outro é mais pra definir quem vai ter mais vantagem ou desvantagem na cena final. Quem tem mais life ou menos life. E é um momento que Last of Us 2 copiou, né, cara? E aí você fica naquela... Você já... o cara fala assim, gente, fica atento aqui que vai ter spoiler de um jogo. Aí ele dá spoiler do outro. Né? Não, eu não tô dando spoiler, até porque eu não joguei ainda o Last of Us 2, mas eu sei que no lance de escolha moral que você joga com dois personagens e aí você sente a dor do outro. É esse que é o negócio que eu disse aqui. Porque, é uma sequência de 20 minutos de perseguição, de tiro, que vocês chegam no topo de um prédio e começa a sair no soco porque não tem mais bala. E cada soco que você dá no final tem um peso, que você tem que apertar o analógico, segurar, aí ele dá o soco no cara lentamente, aí rola um flashback de um momento. Depende muito do quanto você ainda tem de força naquele
momento. Pra não virar aquela história tipo passa ou repassa, que os caras ficam o programa inteiro fazendo um monte de coisa, chega a prova final, quem ganhar, ganha, não importa, só perdeu tudo. Esse não, tá sendo a final de um contra o outro, vai diminuindo e dando vantagem e desvantagem. Foi até por isso que eu perdi tão feio na primeira vez com você, porque eu sou horrível nesse joguinho de tiro, essas coisas, tava um tendo que atirar no outro ali, eu só me ferrava. Mas por mais que tenha o passo ou repasso, ele tem uma compensação, né? Porque você chega com life menor, quem tomou mais tiro, mas se você conseguir ser mais rápido no Quick Time Event, você consegue ganhar mesmo com menos energia. Cara, né? O cara tem que ser o Akuma ali, velho. O cara que tem menos energia, ele vai ter que apertar o botão mais rápido, né? Mas muito mais rápido, muito mais rápido. Vai ter que dar mais soco. Quando a gente jogou isso daí, ô Shinkoio, você foi bem na parte dos dois ali, a gente fez o primeiro final que, obviamente, você ganhou. Ganhei de E perfect. na segunda vez, você teve que deixar... Apareceu Você Fatality. teve que deixar o controle do lado ali, porque eu não ia conseguir com o life que eu tinha, nem se eu fosse, cara, o digitador do mundo ali pra conseguir aquilo, nem com o botão turbo. E aí a gente tem a escolha moral. Quem vai matar quem, né? Pra saber o final aí de quem vai prevalecer. Eu e o Mario aí já explanamos que a gente fez os dois, né? Porque queria entender, mas Vivardi, qual o final tu fez aí com a patroa? Eu matei a patroa, ela ficou puta. Conte melhor essa experiência. Conte melhor. Não, então, porque ela também apanha, né, nesses controles de mirar e tal. Então chegou ali no final, tava uma diferença. A energia foi meio que o natural. Eu com o Vincent matei o Leo. Mas não por opção, simplesmente porque você ganhou o passo ou repasse. Sim, aí pra jogar novamente e ver o outro final, eu joguei no YouTube, a Way Out Finals. E assisti. Você tinha que ter deixado ela ganhar pra ela ficar menos puta, pô. Mas ter que jogar de novo, eu sei lá onde que ficava o save dessa porra, porque é tudo no automático. Acho que ficava na perseguição. Era toda a cena de perseguição pra frente. Então, mas aqui eu joguei no Xbox, e aí ele entrava já no Quick Resume, e eu não vi load game ali no negócio. Ah, tá. Conta o final do Vincent aí, velho. O final do Vincent corta, mostra ele indo falar pra mulher do Leo, né, que ele morreu, só que não mostra o que ele fala pra ela, você não sabe, né? Cena dramática de filme de guerra. Ele entra no trailer que ela mora lá e dá a notícia, só que você não sabe como que ele fala, se ele fala como ele morreu, onde ele morreu, não fala nada. Aí ele vai embora, e aí mostra ele chegando na casa da mulher dele. Ele chega e entrega pra ela como é que chama? Resignation. Ele entrega pra ela um papel que é a comprovação de que ele tá pedindo as contas da polícia, que ele não vai trabalhar mais como policial. Ah, tá. Que ele pegou e fez tudo o que ele podia lá de treta, né? Acabou com a sua vingança, a vida dele de combater o crime não tem mais sentido. Ele não força a barra pra nada e tal, ele só faz, eu queria voltar e tal, acho que tem um papo assim, né? E aí quando ele vira as costas pra ir embora, ela fala, você não quer entrar para tomar uma xícara de café? Aí acaba o jogo, com ele entrando. Nesse momento ele só não é emocionante do jeito que deveria, porque o bebê que a mulher tá no colo parece uma boneca muito mal feita. Puta, é muito feio, velho. Que é uma homenagem ao Jardineiro Fiel, lá, aquela cena do... Nossa, um bebê de plástico imóvel. E no final do Leo, né, você chega lá e leva uma carta que o cara já tinha pronta lá e fala, leva pra minha mulher, desculpa aí, cara. Porque tem um momento lá que eles estão no avião, que o Vincent fala, né, que ele tá mal com a mulher, não sei o que, não sabe mais o que fazer pra voltar, que ela tá puta com ele. Aí o Leo fala, não, escreve uma carta. Aí vai, mas eu não sou bom com palavras. Não, mas escreve uma carta do seu jeito, que comigo funcionou, não sei o que e tal, né. E aí ele pega e escreve na volta. Isso. E quando o Vincent mata o Leo, a cena da morte do Leo, eles se dão a mão. Tipo, beleza, morreu. Quando é o contrário, o Leo vai dar a mão pro Vincent, e na mão dele tá a carta que ele escreveu. Ela sai lá com o boneco no colo, chora e ele pega a mulher dele, o filho e vão pra estrada, né? É aquele negócio, né? Um é o final lei absoluta e o outro é o final, né? A lei é relativa, né? Tem essa que é a discussão aí da moral do jogo, né? Porque, porra, um cara tava obcecado no rolê, maltratava a mulher porque tinha que se vingar acima de tudo, enquanto o outro só queria viver a vida dele porque a vida dele nunca deu oportunidades legais. Ele sempre foi um cara fudido, que teve que fazer coisa errada pra sobreviver e ele tava já buscando uma redenção, porque ele já tava num nível da vida lá que ele já tava com um filho, acho que de 6 anos, alguma coisa assim, né? Ele precisava dar exemplo. A mulher dele também já tava num rolê mais certo, né? E aí a escolha é muito dúbia, né? A gente acaba fazendo os dois porque o jogo instiga muito a gente a ver o que seria mais satisfatório, né? E sem falar que ele ajuda, né? Você consegue voltar certinho na cena final, 5 minutinhos ali, terminar e dar o resto. Depende disso, o final do Leo é melhor, porque tem que matar essa galera aí, entendeu? O cara só queria vingancinha, liando isso no caralho.
Então, esse foi o final e vamos agora para as considerações finais aí, se bem que já deu pra entender, mas só pra ter o bloco, né? Vamos nessa. Pra mudar a música. E aí, Vivar, o que você achou do jogo? Considerações finais. Você que jogou com a patroa aí, compartilhe sua experiência. Mas o jogo é divertido, tem uma jogabilidade bem enroscadinha em alguns momentos, mas é compreensível, né? Porque ele quer te enfiar 800 mecânicas a cada 30 segundos. A história é bem legal, o jeito que se desenvolve e tal, o cara realmente sabe contar a história. Ele, como diretor de cinema, deve ser bom também, apesar de nunca ter visto nada dele. Apesar de ser... Porque assim, né? Quando eu vou jogar com a patroa, ela nunca quer jogar jogo 3D, né? Por causa da câmera. Não tem costume, né? De jogar tendo que controlar a câmera. Ela conseguiu, apanhou um pouquinho de vez em quando ali, mas no geral conseguiu, tá ligado? Então, assim, a jogabilidade, por mais que ela deixe a desejar em alguns pontos, ela também é simples em outros, né? Quem não tem hábito de jogar vai conseguir fazer alguma coisa. Né? Não sei se é uma pessoa que nunca pegou no controle na vida, né? Aí realmente é difícil. Aí tem que jogar Mario mesmo. Tem que começar num 2Dzinho, né? Acho que ele é um bom jogo pra apresentar um jogo 3D, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que o Life is Strange talvez seja até melhor, porque ele é um jogo mais parado, né? De andar e perceber, então a pessoa consegue fazer no tempo dela, né? Esse daqui tem momentos que não dá pra fazer no tempo da pessoa. O que talvez ajudaria nesse sentido seria uma mira meio GTA, sabe? Meio automática. Sim. Isso talvez ajudasse. Mas vale a pena. Mas é que a parte de tiro é tão curta, né? Então, não sei se ia valer a pena o cara perder tempo pra desenvolver isso só pra parte de tiro, né? E você, seu Mário? O que você achou das 8 horas que a gente passou juntinho, cara? Foi bem bacana, cara. Principalmente a gente jogou online, né? E foi bem gostoso, tanto pelo jogo em si, como também por estar em contato com os amigos. Eu sempre gostei, assim, de jogos online, apesar que eu nunca consegui jogar direito. E esse jogo não, como ele te prende ali, você é obrigado a estar realmente em contato com outro colega, conversando, jogando. Ele não tem, apesar do final, ele não tem essa parte competitiva, ele é muito mais co-op mesmo. Então eu gostei muito, tanto que pouco tempo depois, né, quando a gente jogou, foi quando anunciaram o It Takes Two. E eu acho que, assim, eu vejo muito esse jogo como um experimento para o que ele fez com o It Takes Two. Eu acho que o It Takes Two ali é o Kill Bill e esse daí é o Jack Brown. Nem ia falar Pulp Fiction, mas não vou falar, que não o pessoal vai falar, mas eu prefiro Pulp Fiction, ia ficar uma meia hora de discussão. Eu achei que você ia falar Cães de Aluguel, porque o Jack Brown é fora do rolê. Então, mas eu falei exatamente o Jack Brown pra ninguém vir defender, entendeu? Eu falei do Jack Brown porque não ia ter um que ia defender ali. O filme é muito bom, eu gosto, mas todo mundo prefere o outro. Então, é isso que eu senti ali. E é bem o que vocês falaram, uma ótima forma de se apresentar muitas mecânicas novas pra alguém que não tá acostumado. Não acho que vai ser porta de entrada, principalmente quando a gente joga com alguém que não é gamer, que a pessoa vai falar, nossa, que legal, agora quero mais joguinho de tiro. Eu acho que isso é pouco provável. Não é uma maconha. Não é a porta para drogas mais pesadas. Mas ele é uma experiência legal e você vai ter um momento legal com alguém que você gosta, porque você sempre vai jogar com alguém que você gosta, com que você tem alguma afinidade, seja um amigo, seja uma namorada ou uma esposa. No meu caso, os três, né, que o Shinkoio é a minha esposa, ninguém sabe disso, vou revelando agora. My wife! You're my wife. Vale bem a pena. Metendo referências de It Crowd. Quem pegou, pegou. Vamos lá, minha consideração é tudo que vocês falaram. O jogo, a gente não falou, mas o preço dele, ele é um jogo baratinho, ele não é um AAA, né? Porque tem muita gente que calcula, não, vou gastar 200 pau no jogo, mas ele vai me dar 60 horas de gameplay. Isso é importante. Nesse caso, eu quando comprei, eu paguei acho que R$30, e aí tem o lance de eu mandei a cópia pro Mario jogar comigo, né? É um jogo muito acessível, assim. Meu ponto negativo é que ele não é um jogo muito de replay, ele é um jogo de você jogar no máximo 2 vezes, você vai ou só fazer o final diferente, ou você quer jogar com outra pessoa e por isso você acaba jogando com outro personagem e faz as escolhas diferentes do que você fez, mas fora isso, assim, ele é um jogo linear, é um filminho, né? Ele é onde os fracos não têm vez, misturado com um monte de coisa aí, só que nível sueco, né? Não é um nível Hollywood, tem todas as ambições que a Suécia tem de ser Hollywood, mas ele não chega a ser um caralho, mano, Velozes e Furiosos aqui. Mas enfim, né? É um jogo melhor que os jogos do Velozes e Furiosos até então, não tem nenhum jogo que presta do Velozes e Furiosos. Mas recomendo no final de contas, por tudo isso que a gente falou, eu acho que é uma experiência válida, é um jogo curtinho, é um jogo que, pra quem tá dando os primeiros passos aí no videogame e quer avançar um pouquinho mais, não é a porta de entrada, mas é o corredor que leva pra outra porta. Então, tá aí, ó. E esse foi mais um Matei o Chefe. Dessa vez matamos um amiguinho, cada um matou o outro. Muito triste. E encerramos aqui. O Matei o Chefe está em todos os lugares, no @MateiOChef, aí Instagram, Facebook, Twitter, mateuschef.com.br. Leva lá pra você saber em todos os agregadores de podcast que estão disponíveis. Nos vemos no próximo episódio. Eu sou o Shinkoio. Eu sou o Mário. Eu sou o Vivaldi. Matou. Tchê. Quem fez o que nesse episódio de Matei o Chefe? Mário Perim. Pauta:
Fernando Vivaldini. Trilha sonora, edição e pauta. Guilherme Barata. Identidade visual e pauta. Mas o Pato tem bom é que pauzão, essas caralho. mecânicas, Ô, essas você nunca viu o mecânicas pinto do em pato, nenhum cara? momento elas atrapalham Ah, pera aí, deixa eu fazer um break aqui que o Vivaldi precisa ver o pinto do pato. Puta que pariu. Não, pô, o pinto do pato é uma coisa única, Vivaldi. Você vai mudar a sua vida. Ó, deixa eu pegar o ponto do vídeo aqui. Cadê? Caralho, velho. Ponto do vídeo. Vai passar um vídeo pra Ah, você não mostrar vai o porque- passar um pornô de pato, né? Só falta. É porque censuraram isso aqui. Isso aqui eu mostrei esse dia lá no podcast, a galera mudou a vida de muita gente. Dá um play aí, ó. Que bizarro. Ele se adapta a vários formatos, cara. É muito louco. É tipo Bruce Lee, like water, my friend. É, o pinto do pato é like water. Mas enfim, né? O jogo se que adapta nada, a muitos cenários. É, que bom, puxa aí, porque eu não tenho ideia do que falar agora. Por mais de uma meia hora.